Então, olá, bom dia a todos. Eu gostaria de refletir hoje um pouco sobre as primeiras páginas da Bíblia, a, a história de Adão e Eva, a história de Caim e Abel, o dilúvio, até a Torre de Babel, né? Mas falar não vou me aprofundar sobre essas questões, só para dizer que essa parte da Bíblia, que está ali, na verdade, como as primeiras páginas, na verdade foram as últimas a serem acrescentadas. Como é que aconteceu? A história sagrada, ela foi sendo colecionada aos poucos. Algumas informações, alguns autores dizem que a primeira coleção, a primeira tentativa de colecionar esses livros sagrados se deu na monarquia de Salomão. Até ali, os livros eram soltos, os relatos eram separados, apesar de haver a tese de que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Na verdade, toda a história do povo de Israel começava dos patriarcas, da história de Abraão para cá, ou seja, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis. Então, toda a história para trás, de Adão e Eva, como eu falei, Caim e Abel, dilúvio, a Torre de Babel, nada disso existia ainda. E a partir da monarquia de Salomão, foi que houve uma tentativa de colecionar esses livros sagrados. Ele organizou uma grande biblioteca com mais de 70 escribas, que escreviam sobre tudo, sobre as contas do governo dele, sobre a história sagrada, enfim. Mas acontece que o reinado de Salomão rachou. Ele foi, tirando o legado esotérico que ele deixou, ele foi um péssimo rei, que deixou Israel na miséria. As coisas que o pai dele fez, Davi, que elevou os limites de Israel, tornou Israel um país grande, que chegou a abarcar vários territórios e tudo. No reinado de Salomão, ele foi se desfazendo desses territórios por causa das dívidas. Né? Isso fica muito claro quando a gente está lendo o segundo livro de Reis, mais ou menos, acho que depois do capítulo 11. Vai ter todos esses detalhes. Então o país rachou quando ele morreu, e o reino se dividiu entre o reino do norte, que depois veio a ser conhecido como Galiléia, e o reino do sul, ou o reino da Judéia. Só que o reino do norte, ele, com as invasões estrangeiras, terminou sendo levado escravo por a Babilônia. Muito tempo depois, o reino de Judá, apesar de resistir, mas também foi levado cativo. E esse povo passou mais de 70 anos na escravidão. Então, o que foi que aconteceu? Quando eles chegaram na Babilônia, eles se depararam com grandes edifícios, com torres muito altas, e vocês já podem fazendo alusão à Torre de Babel, que eram os zigurates, aquelas pirâmides repletas de degraus, onde os sábios estudavam os astros lá em cima. Os sábios caldeus eram astrônomos. O país também era uma cidade cosmopolita, já havia rede de esgoto, já havia um grande comércio, então afluía gente de toda a região para negociar ali na Babilônia. Então havia muitos idiomas. E depois de 70 anos que Israel volta para a terra, eu não sei se foi no reinado de Ciro ou de Dário, eu não estou lembrado agora, mas Israel é libertado. Quando eles voltam para a terra deles, há uma segunda tentativa de colecionar os livros sagrados, sobre a liderança de 2 grandes homens chamados Esdras e Neemias, e eles perceberam que a história do povo de Israel não tinha uma cosmogonia. A história era a partir dos patriarcas, a partir de Abraão, Isaac e Jacó. E o que foi que eles viram? Eles viram que a Babilônia e os outros povos vizinhos, todos tinham uma cosmogonia, tinham uma origem. Então eles pegaram aqueles mitos que eles viram, a história de Gilgamesh, por exemplo, eles transformaram no Noé. Gilgamesh é um herói sumério, um herói babilônico, se não me falha a memória agora, que sobrevive a um dilúvio, que vai atrás da vida eterna, do elixir elixir da vida eterna, que é atrás de uma grande serpente. Enfim, é uma história longa, eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas eles transformam esse herói no que a Bíblia chama de Noé, que foi o único sobrevivente de um dilúvio e tudo. Então, tudo isso é colocado numa roupagem judaica. Os astros
que eram tidos como deuses na Babilônia, eles colocam no Gênesis como sendo criados por Yahvé, ou seja, Yahvé é superior a tudo. Foi Yahvé que criou todos os astros. Não há Deus maior do que Yahvé. E essa pedagogia vai percorrer toda a Torá, né? Então, acho que é mais ou menos isso. A questão da Torre de Babel eram os grandes edifícios, as grandes pirâmides que eles viam na Babilônia. E na história de Gênesis 6 vai dizer que os homens construíram uma torre grande que queria chegar ao céu. E o Senhor, vendo que a intenção de seus corações era má, resolveu confundir as línguas, né? Então Israel trouxe toda toda aquela, como é que eu posso dizer, aquela cultura da Babilônia, aquela diversidade de línguas, eles trouxeram, deram uma nova roupagem e colocaram a história da Torre de Babel, né? Para que ficasse aos moldes de Israel. É uma questão de cultura. Todas as religiões fazem isso, né? Então fica aqui só a nível de curiosidade. Se eu tiver errado alguma coisa, é muito provável que eu tenha errado alguma informação, que eu tenha me confundido e tudo, mas aqui não tem nenhuma intenção de passar nada 100% concreto, apenas instigar para que a gente pesquise mais. Então, essa foi Teosofia e Curiosidades Bíblicas, e até outra oportunidade. Fiquem com Deus.